Esse é um vídeo sobre produtividade que não vai te falar para acordar às 5 da manhã, não vai falar para você fundar 3 startups e correr uma maratona e tomar aquele cereal que aparece, sabe, nas fotos do Pinterest até às 7 da manhã. Não é essa a pegada desse vídeo, eu quero falar sobre produtividade em uma lente mais empática e também uma lente que não é tão repetitiva do que a gente vê na internet. É uma coisa que eu nunca ouvi alguém falar, isso que eu tô falando nesse vídeo, por isso que eu senti tanta necessidade de colocar ele no mundo. Tô segurando esse caderno, porque é daqui que vem minhas anotações. E eu primeiro quero visualizar uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente conseguir falar desse assunto de uma forma mais aprofundada. Imagina que você tá tocando 5 projetos ao mesmo tempo no seu trabalho, e que cada um desses projetos tem essas atividades listadas aqui embaixo, né? Então é como se fosse uma aba que abre várias abinhas de atividade que você precisa fazer, que você vai botar ali na sua to-do list, enfim. E o que eu quero falar sobre essa visualização é que na internet, a maioria do conteúdo fala sobre essa camada aqui de baixo, não fala sobre essa camada de cima. A gente fala muito sobre usar a técnica Pomodoro, que você trabalha 25 minutos com foco, descansa 5. Ou a gente fala muito sobre o app que você baixa para criar essa to-do list. Tem uma série de ferramentas que são muito úteis, de fato, e que nos ajudam a encaixar, né, essas tarefas no nosso dia a dia. Porém, será que a gente deveria estar fazendo essas tarefas? Sei lá, 7 projetos que a gente está tocando ao mesmo tempo, 5 projetos que a gente está tocando ao mesmo tempo. Deveriam ser tantos? Será que a gente não deveria estar tocando menos coisas, talvez? E em vez de a gente se espalhar, né, de uma forma tão fina, né? Eu pensei, tem uma expressão que diz isso, né? Se espalhar fino. É como se você fosse uma, sei lá, uma Nutella, uma manteiga, um requeijão, e você tá se passando no pão, mas você tá passando pouco, né? Porque você tá distribuindo entre muitas fatias de pão a sua requeijãozeza ou a sua nuteleza. E eu sinto que o maior problema desse assunto de produtividade é justamente que as pessoas estão muito focadas nessa camada de baixo e pouco focadas nessa camada de cima, que é o de fato que vai trazer a maior parte do trabalho. Você pode ser a pessoa mais eficiente do mundo, mas se você continuar dizendo, por exemplo, muitos sims, ou priorizando alguns projetos que talvez você não devesse priorizar, você está sempre criando muito, fazendo muito, sendo uma pessoa muito produtiva, mas não tendo tempo para descansar, não tendo tempo para pensar, por exemplo. E para deixar uma coisa clara também, eu acredito que isso é uma coisa que às vezes é difícil de mudar. A gente, às vezes, está num ambiente, por exemplo, de agência, que é um ambiente que naturalmente já calcula, né, o tempo do projeto, assumindo que algumas pessoas vão trabalhar mais horas do que o normal, do que deveriam estar trabalhando. Ou, por exemplo, você é uma pessoa que começou a fazer freelance, você não tem ainda clientes, sabe, uma clientela grande, então você está dizendo muitos sims, você está meio que abrindo, né, as suas possibilidades, para depois você começar a fechar, você poder dizer um pouquinho mais de não, você poder cobrar um pouco mais caro pelo seu trabalho, ter menos, por exemplo, clientes e cobrar mais por esse serviço. Então, eu entendo que existem fases, mas esse questionamento que eu estou trazendo aqui é um questionamento que talvez possa ser útil para você hoje. Será que de fato eu estou sendo uma pessoa extremamente produtiva e eu consigo tocar tudo, e a razão de eu achar que eu não sou, ou que eu não estou conseguindo finalizar as coisas, é porque nessa camada macro aqui eu tenho projetos demais? Será que não é melhor eu colocar esses projetos numa linha do tempo e finalizar alguns antes de começar os outros? Ou será que de fato eu tô dizendo sim só porque eu tô com medo do que as pessoas vão pensar de mim? E eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma. Eu acredito que esse assunto de produtividade tem muitas nuances e talvez a partir desse momento que você viu esse vídeo fique mais claro assim quando você vê alguma coisa na internet. Pô, essa dica de produtividade ou esse conceito, ele se aplica a qual camada, assim? Isso aqui é pra eu resolver os pepinos, né? Pra eu de fato resolver aquelas coisas que são tarefinhas do projetão, ou isso aqui de fato é uma coisa que me auxilia mais nessa visão, né, mais estratégica, uma visão mais macro sobre o que eu tenho criado, sobre o que eu tenho feito, né? E eu acredito que esses conceitos que nos ajudam a decidir, a de fato pensar se vale a pena pegar um projeto ou não, etc., acabam sendo muito mais úteis do que essas ferramentas ali embaixo. Eu não sei se mais úteis, mas assim, elas têm mais impacto, porque de fato ela consegue influenciar demais na nossa carga de trabalho do dia a dia. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui linkado alguns outros vídeos que eu tenho sobre produtividade, sobre criatividade, sobre esse assunto. E eu te convido também para se inscrever, porque tem pessoas que assistem os vídeos e não estão inscritas. Então é só você clicar aqui ou aqui, eu sempre confundo qual é o lado, e você pode começar a ter uma proximidade maior comigo. O algoritmo vai começar provavelmente a sugerir meus vídeos para você. Beleza? Então até a próxima.